Olá, queridos, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo? Tudo legal? Bom, nós vamos interagir, nós vamos reagir um vídeo do Deltan Dallagnol. Olha, a notícia que ele traz agora é maravilhosa, tá? Ele traz uma notícia falando sobre o projeto da anistia, ou seja, bem encaminhado segundo o Deltan. Bom, claro, a matéria da Folha, eu estava lendo aqui algumas matérias sobre sobre essa notícia, né? Então, vamos reagir este vídeo, vamos começar reagindo a este vídeo do Deltan, né? E, enfim, ele traz uma boa notícia. Aliás, vamos reagir ao vídeo. Isso aqui vai trazer para você um gostinho de esperança nesse restinho de semana. E é realmente urgente. O presidente Bolsonaro ele já conseguiu o apoio de partidos para aprovar a anistia aos presos do 8 de janeiro e deixou o governo Lula em alerta, ou melhor, em desespero. Sim, gente, não é fake news, não é tic-tac, é real e não sou nem eu que estou dizendo. É a própria Folha de São Paulo. Olha aí na tela para você conferir comigo. Olha aí que eu vou botar aqui o título da matéria para você ver. Olha aí, Bolsonaro consegue apoio de partidos para anistia e governo Lula entra em alerta. Não se engane, gente, se o governo Lula está entrando em desespero, é porque a gente está no caminho certo e a anistia está mais perto do que nunca. Leia aqui comigo. O governo Lula entrou em alerta com a informação de que o Bolsonaro já conseguiu apoio suficiente da Câmara para a aprovação de uma lei de anistia para os atos golpistas. Voto a voto. O projeto precisa ser aprovado por 257 dos 513 parlamentares para virar lei. Lideranças do PT estão fazendo cálculos de que o número já foi alcançado. Gente, isso aqui é realmente incrível e é uma amostra da força do capital político do Bolsonaro. Também da direita, da articulação política que tem sido feita nos últimos tempos para conter os abusos do STF e para salvar os presos políticos do 8 de janeiro. É uma amostra da sua força, de você que acompanha e mais do que assiste nossos vídeos, curte, compartilha, para que mais gente se una a essa comunidade que luta por transformação. E tudo está acontecendo bem debaixo do nariz de Lula. E aí o Bolsonaro, com toda a perseguição que vem sofrendo no STF, ele conseguiu os votos para anistia aos presos do 8 de janeiro. E a gente já sabe que o presidente da Câmara, Hugo Mota, que ele foi eleito com o apoio do Bolsonaro, ele é favorável aí, de certa forma, a essa pauta. Deltan, como é que você sabe disso? Porque ele mesmo já disse em entrevistas, em declarações logo depois que ele foi eleito, que nem ele acha justas as penas que os presos políticos do 8 de janeiro estão e vêm sofrendo. Antes de a gente continuar, deixa eu perguntar uma coisa para você. Essa notícia trouxe para você um gostinho de esperança? Trouxe felicidade, alegria, como trouxe para mim? Se sim, curte aí com força o vídeo para que mais pessoas recebam essas boas novas. E segue aqui comigo, porque apesar da novidade ser muito boa, a gente ainda tem muito trabalho a fazer. Não dá para parar agora. Olha aí. Apoiadores de Bolsonaro afirmaram à coluna, no entanto, que a luta deles continua, já que ainda não tem certeza absoluta de que conseguiriam hoje aprovar a matéria com larga margem de segurança. Parlamentares bolsonaristas dizem que a meta é amarrar o apoio de 280 deputados para que a proposta seja referendada, mesmo com traições de última hora. Traições, já vou entrar nisso aqui. Mas a maioria estaria próxima. Eles teriam hoje 287 votos. Faltam, portanto, 20 para chegar ao piso mínimo. Aqui a gente tem que considerar o fator STF. A gente sabe como o STF usa processos na corte contra deputados e senadores para aplicar pressões indevidas e interferir nos votos do legislativo, na atividade do legislativo. E quando esse projeto de anistia começar a andar de modo mais consistente para ser aprovado, entrar na votação em plenário, podem ter certeza de que os ministros vão usar esse recurso contra os deputados. E aí alguns votos podem ser perdidos. Mas mais do que isso, o próprio governo Lula pode entrar em jogo com as suas emendas, com o dinheiro, para tentar comprar os votos dos deputados contra a anistia. E é por isso que a luta não pode parar depois de se conseguir a maioria de votos. Temos que continuar angariando mais e mais votos para ter uma folga segura. Temos que continuar alastrando essa pauta na internet, nas redes sociais. Temos que continuar defendendo isso para criar um ambiente mais favorável para uma votação segura em favor dessa anistia.
Bora seguir aqui, acompanhe aí comigo. Para isso, faltaria atrair o apoio dos republicanos para ter essa margem de segurança, que é presidido pelo Marcos Pereira. Bolsonaro, que já fez um périplo e conversou com o presidente do PSDB, com o Kassab, o do PP, o Ciro Nogueira, e do União Brasil, o Rueda, ele pode se reunir agora com o Pereira nos próximos dias para tratar do assunto. Caso os republicanos garantam apoio de ao menos parte da sua bancada à proposta, o líder do PL, o Sócrates Cavalcante, deve propor que ela seja levada ao plenário nas próximas semanas. E, é claro, a base de Lula deve opor forte resistência. Com todas as armas que o governo Lula tem, vai opor forte resistência. Pessoal, a gente por isso precisa espalhar essa informação que nem fogo num campo de palha para que toda a direita se mobilize para fazer essa anistia acontecer. Porque as penas são injustas, as pessoas estão sendo condenadas a penas desproporcionais por crimes que nem crimes são. Quando você vai olhar o Código Penal, não configura aqueles crimes, sem uma acusação individualizada, sem provas individualizadas, pessoas que não sequer vandalizaram, sequer tem prova de que vandalizaram, ou que não vandalizaram, ou que simplesmente escreveram "perdeu um mané com um batom na estátua". Nós temos que trazer esperança para as milhões de pessoas de direita no Brasil que olharam para tudo aquilo ali e ficaram com medo, e se sentem hoje exaustas, cansadas, abatidas de tanto abuso, de tanta ilegalidade, de tanta perseguição vinda do Supremo. Tá aqui uma notícia boa que a gente precisa fazer chegar em todo mundo na direita para renovar o fôlego, as energias, as esperanças e todos os guerreiros que lutam ao nosso lado. Então curte o vídeo, envie esse link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, ou as notícias, ou os vídeos de outros. O importante é tentar espalhar essa baita novidade e lutar junto por essa pauta da anistia aos presos. Um grande abraço. Legal, pô, tá aí falando sobre esse projeto de anistia que pode sim dar certo e vai dar certo. Sabemos que não será uma luta fácil, nunca foi e nunca será, mas que vai dar certo. O projeto, como diz o Deltan, precisa da aprovação de 257 dos 513 parlamentares para virar lei. Então, as estimativas de liderança do PT são de que esse número já foi alcançado, como diz o Deltan. Olha, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas vai ser. Eu nunca duvidei. Eu disse, olha, eu falei, olha, vamos ter anistia, vamos, mas não vai ser fácil e não tão assim rápido. Olha que já tem 2 anos que o pessoal está preso, né? Uma covardia. Você solta tantos bandidos como essa Adriana Anselmo, que, se não me engano, pegou 38 anos de reclusão, foi mandado para casa porque tem um garoto tinha na época um garoto de 12 anos. Você vê a Débora, que tem 2 crianças, uma de 4, outra de 5, não pode ir porque ela estava com uma arma poderosíssima, uma mega arma de destruição em massa, um batom. Um batom. Inacreditável como esses iluministros vêm tratando o povo debaixo do chicote, debaixo da sua vontade, a vontade dos todos poderosos ministro e iluministro do STF, com raríssimas exceções. Mas eu não tenho dúvidas, até porque esse governo que aí está, o governo Pinguço, faliu, quebrou o país, tá? Sem dúvidas. E eles estão igual uma nuvem de gafanhotos numa lavoura de milho verde, redestruindo, vamos colocar assim, de novo a nação. Então, o povo brasileiro, principalmente aqueles que votaram, não é, nesse desgoverno que aí está, estão arrependidos com o custo da cesta básica, com o aumento da energia, do gás, enfim, do combustível. O povo entrou em parafuso, comendo carcaça de galinha. Hoje nem ovos estão podendo comer, abriram-se os olhos, destaparam os ouvidos e caíram na realidade. A realidade é dura, duríssima, com salário de 1.400, 1.500, mas você tem um desconto, vai para 1.300 e pouco. Não dá para pagar nem as contas básicas, água, luz,
gás, remédios, enfim. Então o povo brasileiro, meu amigo, está a maioria desesperado, sem saber como pagar as contas, comendo mal, desnutrido. É uma situação assim de revolta. E eu não tenho dúvidas que a maioria desses políticos não vão querer entrar em choque com o povo, porque as eleições vêm aí, ano que vem, 2026, e esses candidatos, esses políticos aí, tanto deputados federais como senadores, que são candidatos à reeleição, eles não vão querer entrar em choque com as pessoas. Eles sabem da realidade desses presos políticos que estão engaiolados, enclausurados nas masmorras do Moraes. E já morreram 4, amigos, 4. Tem pessoas depressivas que se alimenta da sua própria vestimenta, que se alimenta, entre aspas, do seu próprio caixão, da sua própria amargura dentro de um cárcere. Pessoas que nunca passou nem de frente a uma delegacia, está lá porque estava com a Bíblia na mão, orando, pedindo graça, pedindo renovação, pedindo misericórdia ao país, que o país não caísse na mão de corruptos. E esses caras aí, 11, não é? 11, com exceção de alguns, 2 ou 3, inacreditável. Eles sozinhos conseguiram colocar o país de joelhos. Então a hora da independência está chegando. Então eu não tenho dúvidas, vai ser difícil, mas o projeto, eu tenho certeza que ele vai conseguir os 257 votos, e não adianta os iluministros querer, não é, derrubar essa lei da anistia, fazer aquilo que eles fazem sempre, já que eles mesmos admitiram o Barrosinho, né, o Beato Barroso. O Barrosinho disse: não, nós somos um poder político, vocês não são poder político, nunca foram, vocês usurparam e hoje estão legislando no país, porque também há uma porção de covardes que o Brasil não vai esquecer lá dentro do Senado. O Senado, sim, é um órgão, um mecanismo moderador dessa casa de iluministros, e o parte do Congresso, claro, nem todos, tem muita gente brava, muita gente boa, muita gente lúcida, muita gente preocupada com os patriotas lá dentro do Senado, mas são em minoria. Mas os covardes, nós lembraremos deles na próxima eleição. Pois é, está aqui a revista também Oeste, né? Entretanto, aliados do Bolsonaro disseram à Folha que segue trabalhando para conquistar apoio para o projeto. Eles ainda não têm certeza de que conseguiram. No cenário atual, eles estão dizendo aqui a revista, no cenário atual, aprovar a matéria com larga margem de segurança. A base aliada do ex-presidente diz que a meta é cravar o apoio de 280 deputados para que o texto seja referendado, mesmo se houver traições de última hora, como o Deltan falou aí. Com 237 votos favoráveis computados, eles já estarão próximos do mínimo exigido pelo regulamento da Câmara. Então, em busca de apoio de anistia, Bolsonaro conversa com presidentes de partidos. Queira ou não, aceita ou não, Bolsonaro é um gigante. Ele sozinho, claro, sozinho, vírgula, tem alguns colaboradores, ele mexe com a nação. Ele levanta o sentimento patriótico, o sentimento de vergonha na cara de um povo que estava lá embaixo, um povo que vivia como, enfim, vivia rastejando como lagartos, comendo pó, né? E todo dia alguém esmagava parte desses lagartos, ou seja, o povo. Mas aí surgiu o Bolsonaro, goste ou não, queira ou não, ele levantou a moral, a autoestima de um povo que já estava dominado na sua maioria. E ele mexeu com o sentimento, ele tirou lá de dentro, fez com que o povo tirasse lá de dentro a emoção do que é ser, da essência do que é ser patriota. E hoje ninguém
ninguém mais segura esse país. Até mesmo a imprensa que estava amordaçada, muitos com medo, outros recebendo grana por fora, mas muitos com medo desse sistema que está enclausurando, prendendo de ofício, sem sequer indiciar pessoas, joga lá, julga a rebelia, julga em pacote, julga em lote, julga as pessoas como julga animal, esse Supremo Tribunal Federal. E hoje, parte da imprensa já começa a bater de frente com esses caras. Eles não são ninguém. Quem pode é o povo, a força emana do povo, todo o poder é do povo e o povo está começando a entender isso. Vamos aguardar. Olha, sabemos, alguém pode dizer, não, mas o Zema é político, não importa. Mas ele enxerga aquilo que eu enxergo. O Lula, coincidentemente, eu disse em um dos vídeos, falei, o Lula começa a assustar até pessoal da base, quanto mais os adversários com as suas falácias, quando ele confronta, enfrenta, quando ele chama para o embate, para o combate, um homem como Donald Trump, ou seja, uma formiga convidando um elefante para o ringue. Até o Zema, e o Zema foi cirúrgico nessa fala dele, e isso tem assustado muita gente. Todo mundo, parte do mundo político já enxerga o que Zema disse aqui. Preste atenção no que Zema disse aqui, Ele disse isso aqui, Vamos ouvir o que o Zema disse. Aliás, vamos ouvir aqui o que o Zema disse. Deixa eu colocar aqui no ponto. Isso aí, vamos ouvir. Lula ontem e fiquei assustado. Parece que ele está em modo avião, desconectado da realidade. Ele veio aqui em Minas, de certa maneira, se posar como o pai dos pobres e dizer que só ele e o Getúlio é que trabalharam pelos mais necessitados. Esse filme, nós brasileiros já vimos e não gostamos. Eu sei que a prosperidade é uma conquista de cada um de nós e não uma dádiva do governo, nem do presidente, nem de ninguém. E ele falou isso, gente, com uma plateia cheia de trabalhadores, de gestores, gente que sabe muito bem que para melhorar de vida é preciso ralar muito e não depender de favorecimento. Esse presidente modo avião talvez seja um motivo dele não se lembrar do desastre que foi o governo PT para o Brasil em 2015 e 2016. O governo que provocou a maior crise, a maior recessão da história, que arruinou a vida de muita gente, provocou 3 milhões de desempregados. E aquela crise lá atrás foi criada com a mesma receita que ele está seguindo agora: gastança, irresponsabilidade fiscal e a economia crescendo com anabolizante. E ele mandou a ex-presidente Dilma lá para a China, mas ela e a receita fracassada dela estão aqui no Brasil em vigor hoje. Bom, você ouviu aí o governador Zema de Minas Gerais dizer: olha, eu estou assustado com esse presidente. Ele está desconectado da realidade brasileira. Ou seja, ele está de modo avião. Está em modo avião, ou seja, está politicamente morto. Não é? Administrativamente ele não enxerga nada, aliás, enxerga os interesses deles, não é? Do seu grupo. Então é complicado, é difícil, a situação realmente é terrível. Olha só a fala desse cara. Olha só, esse cara tá tantã, esse cara tá louco. Vamos colocar aqui, ó, escuta aí. Todo mundo vai ganhar, porque nós não queremos o Brasil para nós. Nós queremos o Brasil para vocês. Sim. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. Fale manso. Que a gente vai governar esse país. Fale manso comigo, fale baixo comigo. Tem que me respeitar. Vai respeitar um palha desse, um anão político, não é? Um governo, um governo anão como esse.
Me ajuda aí, né? Enfim, o cidadão, esse mesmo aí que disse que sentaria, se ele fosse eleito, sentaria numa mesa com Zelensky e com o Putin. E aí resolveria a guerra, acabaria a guerra da Ucrânia com a Rússia. E aí sairia todo mundo feliz. No mínimo ele sairia, se esse sonho maluco aí só na cabeça desse cidadão. Se isso acontecesse, ele sairia bêbado como um gambá, e não resolveria nada. Ele, enfim, não tem sentimento nenhum. Ele trata de uma situação séria, dramática, caótica, que é a situação Rússia-Ucrânia, Rússia/Ucrânia, com centenas de milhares de pessoas que já foram embora de arrasto nessa carnificina, e ele trata aquelas pessoas como se as pessoas não fossem nada, que um simples entendimento numa mesa de bar resolveria o problema. Esse cara simplesmente é um maluco. Esse cara é um tantã, é um sênior, ele está delirando, ele perdeu a razão, ele está pior do que o velho Biden, e com isso o Brasil está pagando o preço de tudo, desse confronto dele, esse enfrentamento dele insano com o Trump. Você vê que na última madrugada de quarta-feira, o aço e o alumínio foram taxados em 25%. Enfim, quer dizer, isso aponta lá na frente para uma situação de desemprego, uma catástrofe na siderúrgica nacional. Quer dizer, um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, que é os Estados Unidos, o camarada parte para cima. O cara é inacreditável. Deixa eu me ver o nome aqui. Eu esqueci o nome do presidente da Índia, mas eu havia anotado aqui o presidente da Índia, né? Narendra Modi. O Narendra Modi, todos sabem que a Índia faz parte ali do bloco dos BRICS, né? A Índia, a China, o Brasil, enfim, a Rússia, e o Narendra Modi, que faz parte do BRICS, aquele eixo ali, não, ele olhou e falou: bom, eu não posso aceitar que o meu país, tá, possa viver uma situação comercial dessa com os Estados Unidos, essa taxação aí de 25% no aço, no alumínio e outras coisas. Não, ele correu para Donald Trump. Trump, vamos conversar, vamos nos entender, vamos dialogar, olha, nós somos parceiros, enfim, tal, e está se arranjando lá com o Donald Trump para não sofrer essa taxação aí, está querendo se entender. Esse não fica daqui com essas bravatas, com essas falácias, com essas irresponsabilidades, que é incompatível para o cargo que ocupa, esse anão, esse bebum, e aí chamando o Trump: olha, fale baixo comigo, fale manso comigo, me respeita. Respeitar um cidadão desse. Quem não lembra lá o que ele disse à revista Veja? Na minha infância eu lembro dos jumentos, ou seja, cara, você entendeu o que eu estou falando? Pegar os jumentinhos lá na infância dele, era exaltar, na mesma revista, na mesma matéria Playboy, exaltando o senhor do bigodinho, né? Bigodinho lá da Alemanha, um monte de bravatas, mas é isso, o Brasil merece, quem votou nesse cidadão merece, né? Quem votou, né? Não acredito que esse cara tenha ganho aí nas caixinhas eletrônicas, não acredito, até eu não acredito, mas ele teve muita gente votando, principalmente no Nordeste, por isso que o Nordeste vive a desgraça que vive. Desculpa, sou nordestino, sou baiano, tá? E sei dos problemas, porque eu viajo o Brasil inteiro de moto, Brasil inteiro, do Iapoca ao Chuí eu estou viajando. E sei da miséria que vive o Nordeste, Maranhão, Piauí, enfim, Sergipe, alguns estados aí. A Bahia vive na questão da segurança, é terrível. A Bahia virou um inferno, um barril de pólvora. Quer dizer, todos esses estados governados por petista, pela esquerda. Inacreditável. Bom, é isso aí o vídeo de hoje. Parabéns, Deltan. Vem aí numa luta incansável, ferrenha, trazendo-nos informações. E eu reagi hoje ao vídeo do Deltan Dallagnol. Um abraço para você, fica com Deus e até a próxima. Valeu, valeu, valeu.